Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Você quer ser abençoado, guardado, protegido, cuidado por Deus? Olá, Josué, um abraço. Você quer? Você acha que Deus pede somente a sua fé? Você acha isso? Que você tem que ter muita fé para que Deus possa te abençoar? Eu vou falar para você que não. O que mais Deus pede da gente não é a fé. Sabe por quê? Como eu tenho dito, olá Ivan, o diabo também tem fé. Agora existe uma coisa que o diabo não tem. Boa tarde, Maria Luísa. É caráter, honestidade, sinceridade, verdade. Fé o diabo tem, como eu, como você. Então, se você quer que Deus cuide de você, que Deus te guarde, que Deus te proteja, tudo isso está escrito na Bíblia. A única coisa que Deus quer é o seu caráter, a sua integridade, a sua verdade, o seu compromisso com Ele. Esquece a fé. Esquece a fé. Lembre-se que o diabo tem mais fé do que a gente. Preste atenção que eu vou ensinar uma coisa para você. Na Bíblia, capítulo 16 do livro de Ezequiel. Esse é o quarto vídeo que eu falo de Ezequiel. Olha que interessante. Veio a mim a palavra do Senhor, capítulo 16 do livro de Ezequiel. Só o primeiro versículo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Dizendo o quê? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Aí você tem que parar. Você tem que parar. Porque inclusive aqui tem um ponto, ou uma vírgula. Então você para, aí você pergunta, dizendo o quê? Diz assim, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Aí você para. Não precisa ler o resto, se você não quiser. Porque só com isso aqui dá para você entender. Então, quando Deus chamou Ezequiel, Deus disse para Ezequiel, olha, dentre tantas coisas, Deus disse, olha, faze conhecer a Israel, a Jerusalém, as suas abominações. Ainda um detalhe importante, né? Deus não disse para Ezequiel, olha, pergunta se o povo tem fé. Deus não disse para Ezequiel, olha, faz o povo conhecer as bênçãos, as promessas, os milagres. Não. Aí está o segredo. Faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Hoje em dia não é assim. Abominações eram os pecados cometidos pelo povo. O povo de Deus. Mas o povo estava cativo. O povo estava escravo. Como hoje. E o que os pastores falam? Somente bênçãos, milagres, bênçãos, milagres. Sua vida vai mudar, sua vida vai mudar. Você tem que ter fé. Use a sua fé. A fé sobrenatural.
o poder sobrenatural da fé, sempre a mesma ladainha. Mas os pastores não falam dos pecados. Então, Deus, quando escolheu Ezequiel, Deus não disse para Ezequiel ficar prometendo coisas, não. Porque a razão do povo estar escravo eram os seus pecados. Não era a falta de dinheiro. Não era falta de dinheiro, nem de oportunidade, nem de trabalho. A razão principal, porque o povo estava na escravidão, eram os seus pecados. Ivan, pode marcar o tempo aí para mim? Alguém pode marcar o tempo? Por favor? Começamos às 2h, em ponto. Então, é muito interessante você ler a Bíblia com calma, para você poder aprender. Para você poder aprender. Deus disse a Ezequiel, faze conhecer. Quer dizer, mostra ao povo por que eles estão escravos. Por que eles são escravos. Por que eles estão nessa miséria. Fala com eles, Ezequiel. E Ezequiel não abriu mão de falar o que Deus mandava falar. Diferentemente dos pastores moderninhos de hoje, eles só falam o que o povo gosta de ouvir. A coisa mais difícil, claro que existe, é você ir numa igreja hoje e o pastor abrir a Bíblia para falar do pecado. Como se não houvesse pecado, né? Só houvesse miséria. Ele só abre a Bíblia para falar que você vai prosperar. Como se a Bíblia só tivesse prosperidade, promessa de prosperidade. É muito difícil, sabe por que é difícil? Você encontrar um pastor que fala do pecado, porque ele não vai ser popular, ele não vai ser agradável, ele não vai ser simpático. As pessoas vão levantar e vão embora. Eu me lembro, já falei isso aqui algumas vezes, quando eu abri a igreja na Califórnia, em Los Angeles, eu pregava contra a idolatria, contra a Guadalupe. A Guadalupe é a mesma que a Aparecida aqui no Brasil. Lá é Guadalupe. Eu pregava contra a Guadalupe, levantava 20 pessoas e ia embora. Assim. Eu nunca deixei de falar. E eu pregava a mesma coisa no México, onde morei por 3 vezes, ninguém se levantava. Você vê que eu pregava nos Estados Unidos uma coisa e pregava a mesma coisa no México, no país mais católico depois do Brasil. Os pastores de hoje, eles ficam te prometendo coisas, não falam dos pecados. Eles só dizem que você tem que ter fé. Tudo está associado à fé. Mas se você ler a Bíblia bonitinho, tudo está associado ao pecado. Basta você ler a Bíblia. Basta você ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Todos os profetas. Você vai ver que poucas vezes Deus manda os profetas exigir do povo a fé. Não. A maioria das vezes, Deus manda os profetas falar ao povo dos seus pecados. Como está escrito aqui, como Deus disse para Ezequiel, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Veja. Mas hoje em dia não se fala isso. As pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem. As pessoas não querem. Ezequiel, ele não teve outro caminho. A vida para Ezequiel foi muito difícil. Muito difícil.
Porque ele teve que falar dos pecados. Veja, os pastores não falam dos pecados hoje. Primeiro porque eles são mentirosos. Primeiro que eles fazem da igreja pior do que a igreja católica, em termos de idolatria. Então eles não podem, não têm argumentos. Então você vai em qualquer igreja hoje, além de ser um circo, muita música, muita festa, você acha que igreja maravilhosa, todo mundo está feliz, todo mundo aqui se ama. Sai da igreja para você ver. Sai da igreja, você vira demônio no outro dia. Essa é a igreja que você frequenta, ô Lacássia, que você sustenta. É fácil, meu amigo e minha amiga, Deus te guardar, Deus te proteger, Deus te livrar. É muito fácil. Basta você ler a Bíblia e deixando Deus falar com você. Ezequiel nunca pregou o que o povo queria ouvir. Nunca. Ezequiel nunca fez a vontade do povo. Ao contrário. Hoje, o pastor, ele tem que ficar pisando em ovos para pregar. Ele tem que agradar o fulano, agradar o ciclano. Ele não pode falar da mentira, do pecado, da fornicação, do adultério. Ivan, quanto tempo tem aí? Me mostra aí, por favor. O pastor hoje, ele tem que ficar pregando o evangelho, pisando em ovos. Então, eles transformaram o que Deus mandou falar no evangelho moderno, no evangelho fácil. Ezequiel não encontrou facilidade porque Deus disse para ele, você vai encontrar um povo difícil. Deus não disse para Ezequiel que seria uma maravilha. Obrigado, Ivan. Me avisa a cada 5 minutos agora, por favor. Deus não disse para Ezequiel, olha Ezequiel, vai ser uma maravilha. Todo mundo vai gostar de você. Todo mundo vai te adorar. Você vai ser bem visto. Não. Deus disse a Ezequiel, se prepara, meu chapa. Porque você vai encontrar espinhos, sarças. Você vai encontrar gente com ódio de você. Foi o que ele encontrou. Diferentemente dos pastores de hoje. O pastor começa a pregar sobre o pecado, por exemplo. Aí, algumas pessoas levantam e vão embora. Aí ele tinha 50 pessoas, no outro domingo dá 30. Aí vem a mulher dele, usada pelo diabo, sopra no ouvido dele. Olha, você viu? Você falou do pecado, você falou das imagens, você falou da idolatria, você está vendo muito bispo Sérgio, Von Elde. Melhor você mudar. Tinha 50, só tem 30. Não está dando nem para a gente pagar a luz. Aí ele muda. Aí ele vai pregar o evangelho das portas abertas. Na primeira reação da mensagem dele, o povo não vem mais. Não vem, eu digo para você, porque eu estou acostumado com isso. Toda a minha vida eu fui assim. Eu estou acostumado com isso. Para mim, isso não faz nenhuma diferença. Se vai levantar e vai embora, se vai vir menos ou vai... Para mim nunca fez diferença, porque eu continuo sendo o mesmo. Agora, os pastores de hoje, se eles forem falar o que eu falo, e muitos gostariam, porque veem os meus vídeos, mas eles não podem. Eles falam, bispo, se eu falar o que o senhor fala, eu sei que o que o senhor fala é verdade, bispo. Eu também gosto das suas mensagens, eu assisto os seus vídeos, mas se eu falar na minha igreja, bispo, o povo não está preparado, não. Você vê, né? Quer dizer, o cara trabalha para agradar o povo. Ele não agrada a Deus, ele não trabalha para Deus.
Aí está a diferença da igreja de hoje para a igreja do passado. Mas você gosta desse evangelho vagabundo. Hoje, eu ia mostrar para você, mas eu vou mostrar bonitinho. A Bíblia fala que os sacerdotes do passado eram como prostitutas, abriam as pernas para todo mundo. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Você acha que eu falo besteira? Eu vou mostrar para você que a igreja está abrindo as pernas. Hoje não, mas eu vou mostrar para você. Olha como é que Deus compara a igreja a uma prostituta que abre as pernas para qualquer um. Mas não é o caso, hoje eu não vou pregar isso. Meu amigo e minha amiga, Deus disse para Ezequiel, faz o povo saber das suas abominações, porque essa era a razão deles serem escravos na Babilônia. O povo de Deus, você acredita nisso? O povo que Deus tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa, se tornou escravo na mão de Nabucodonosor e de outros reis. O povo de Deus, você acredita nisso? É como hoje. O povo da igreja é escravo dos pastores. O Nabucodonosor hoje se chama pastor, bispo, apóstolo. O povo hoje é escravo dos pastores. Veja. Antigamente o povo era escravo do rei da Babilônia. Hoje o povo é escravo do pastor. O povo obedece cegamente. Sabe que está sendo enganado, mas obedece cegamente. O seu problema não é fé. O seu problema é que você não tem vergonha na cara. Você foi na igreja hoje, né? O que o pastor pregou? Naturalmente, ele está falando que dia 7 de setembro vai ser o dia da sua independência. Obrigado, Ivan. Talvez você foi na igreja hoje e o pastor fez um montão de promessas para você, dizendo que agora vai, agora vai, agora vai. E você é estúpido, você simplesmente acredita. Deus não disse para Ezequiel, Ezequiel, fica fazendo promessas para o povo, Ezequiel. Fica dizendo que o povo vai ser rico, que o povo vai ser abençoado, que o povo vai ser poderoso. Diz Ezequiel, não. Deus disse, olha, diz ao povo os seus pecados. Fala para ele dos pecados deles. Se eles se arrependerem, eu os ouvirei. Se eles se arrependerem, eu os livrarei. Assim de fácil está na Bíblia. Assim de fácil. Olá, dona Lourdes. Manda um abraço para o Valdir. Um abraço para a senhora também. Veja, é que você não lê a Bíblia. Você vai na igreja, o pastor abre a Bíblia e diz, olha, aí ele faz aquele movimento, né? Gesticula e diz que vai arrebentar porque o dia, aí ele enfeita a cruz, bota um manto na cruz, aí bota uma luz na cruz, ele apaga a luz, ele se veste de judeu, ele faz uma palhaçada, um circo, um teatro tremendo para você acreditar. Não na Bíblia, para acreditar no teatro que ele está fazendo. Você não acredita mais na Bíblia. Ele só usa a Bíblia para dizer que não usou. Olá, Alexandre. Ele só usa a Bíblia para dizer, olha, eu estou usando a Bíblia. Mas na realidade, ele quer que você acredite no teatro que ele está fazendo. Porque sem teatro, você não vai na igreja. Sem teatro, você não pega o envelope. Sem teatro, você não dá o dízimo. Sem teatro, você não faz nada. Por quê? A sua mente está condicionada ao teatro. A sua igreja, ela não vive da autoridade da Bíblia. Ela vive do teatro que ela faz, do circo, da Disneylândia que ela faz, da casa lotérica que ela faz. Obrigado. Meu amigo e minha amiga, leia aqui, ó. Tá a minha Bíblia na sua também. Ezequiel 16. Diz assim, Ezequiel, fala ao povo, fala a Jerusalém das suas abominações. Fala para eles. Deus não mandou ele falar das bênçãos. Deus não mandou ele falar
de dinheiro. Deus não mandou ele falar de independência. Deus disse, ó, fala dos pecados. Se eles se arrependerem, eu os livrarei, eu tiro eles da escravidão. Assim de fácil. Você pode notar, o povo da igreja evangélica hoje é pior do que a igreja católica. É pior. Porque os católicos, eles estão na ignorância porque a maioria deles não leem a Bíblia. Mas o povo evangélico anda com a Bíblia como desodorante. Mas gostam da idolatria. Se o pastor não der nada, eles não vão na igreja. Se o pastor não cantar. Eu já fiz esse desafio aqui 1 milhão de vezes. Que o pastor fique 15 dias sem cantar. 15 dias sem fazer um circo. 15 dias sem prometer nada. A igreja acaba. Simplesmente a igreja acaba. 15 dias, só 15 dias. Ele não tem igreja. Você não está numa igreja, você está num circo. Ivan, que horas tem? Eu vou terminar. Você está num circo, você não está numa igreja. Tem nome de igreja, mas você não está numa igreja. Você está num circo. Porque se o pastor não falar com você, não fizer festinha, não te abraçar, não te dar um beijo, não te chamar de meu querido, minha querida, se não ligar para sua casa, se não orar por você, você não vai mais na igreja. Assim de fácil você não vai, porque você quer amizade, né? Você quer um evangelho moderninho, você quer chegar a hora que você bem entende, você quer fazer o que você bem entende, mas você quer que Deus te ouça. Deus disse a Ezequiel, fala ao povo das suas abominações, pecados. Os pastores não falam mais. Esses pastores estão condenados ao inferno. Escute o que eu estou dizendo para você. E você também. Você está condenado ao inferno dentro da igreja. Você está condenado ao inferno, pastor, pregando no altar. Eu posso te provar na Bíblia várias vezes. O povo da igreja é pobre. O povo da igreja é miserável. O povo da igreja está endividado. Mas o que não faltam são promessas. Inclusive, agora para o dia 7 de setembro. Você já pegou o envelope dia 7? O dia da independência? E a independência financeira. Quer dizer, ninguém fala do pecado. O povo é mentiroso, o povo é fornicário, o povo vive na idolatria, mas é proibido falar. Mas fica aí. Eu vou terminar o vídeo porque começou a ventar muito aqui. Mas está aí, já falei demais. Divulga esse vídeo se você é amante da verdade. E se você quiser nos ajudar, se Deus tocar no seu coração, com 50, com 100, o que você quiser ajudar, que seja algo generoso, porque você vai ser abençoado e eu também. Divulgue esse vídeo. Que tenham todos uma boa tarde.